Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre a inveja e principalmente uma manifestação curiosa da inveja, que é quando ela se dá reciprocamente, quer dizer, ambos os personagens invejam um ao outro, né? A inveja sempre tem a ver com admiração. A inveja é um sentimento quase universal, muito difícil a pessoa não ter inveja, e é curioso que as pessoas se incomodam muito com a existência deste sentimento, como se ele fosse horroroso, e ele é, na verdade, um fenômeno relativamente simples e quase que inevitável. Duas pessoas se conhecem, se comparam, né? E nessa comparação admiram no outro propriedades que elas não têm e se sentem, às vezes, incomodadas com isso, ou por baixo. Toda vez que uma pessoa se sente por baixo porque o outro tem propriedades que ela não tem e gostaria de ter, ela fica um pouco incomodada, fica com a vaidade ferida, o que significa uma sensação de humilhação. Essa sensação de desconforto e de humilhação pode gerar afastamento e pode gerar também algumas reações de natureza agressiva, quer dizer, uma vontade de, vamos dizer assim, agredir ou derrubar um pouco a autoestima daquele que despertou admiração. Além de que também pode gerar uma vontade de crescer e progredir, de conseguir um dia tentar conquistar aquelas qualidades que o outro tem e que a gente, porventura, sinta admiração e que ainda não tem, mas que acha que um dia pode vir a ter. De todo modo, surge sempre algumas manifestações sutis de hostilidade ou de agressividade, às vezes umas agulhadinhas, umas indiretas, algum sinal de desconforto diante da qualidade da outra pessoa. O que não deveria ser tão vergonhoso, porque as pessoas têm que aceitar que as emoções humanas fazem parte, todas elas, né? Vaidade, inveja, orgulho, desejos eróticos indevidos, raiva, amor, sentimentos de ciúme, tudo isso faz parte do ser humano. Não adianta a gente querer ser melhor do que é, porque isso só serve para alimentar sentimentos de inferioridade. Então a inveja, ela se manifesta de modo sutil porque as pessoas têm vergonha de sentir inveja. As pessoas gostariam de não ser invejosas, o que só é possível ou quando o indivíduo está muito contente e muito satisfeito consigo mesmo, ou quando já mais maduro, talvez tenha se conciliado com as limitações que a vida lhe proporcionou. O curioso é a gente imaginar que existem várias situações, ou vários contextos, em que a inveja é recíproca. Por exemplo, dois irmãos, né? Adolescentes, um mais esportivo, mais competente para o convívio social e principalmente mais bem dotado fisicamente, o outro mais estudioso, mais competente para as coisas do intelecto e muito mais bem sucedido nos estudos, né? Não é raro que ambos sintam inveja um do outro, porque um tem aquilo que o outro gostaria de ter e não tem, e vice-versa, Então, naturalmente, a inveja pode surgir reciprocamente. Isso gera, além do eventual clima de ternura ou de amizade que possa existir entre os irmãos, o que nem sempre é muito frequente, né? Mas também pode gerar uma certa revolta, uma certa raiva e motivos, às vezes, para brigas fúteis que não raramente acontecem nessas circunstâncias. Às vezes, as diferenças e esses complementos que geram recíproca admiração tem a ver, por exemplo, com sócios em negócios pequenos, em que um dos dois sócios é um tipo mais agressivo, mais autoritário, mais exigente, mais bravo, um patrão mais rigoroso, e o outro, aquele bonzinho, panos quentes, que fica sempre tentando equilibrar, tentando segurar, tentando fazer com que fazer conciliação entre todos os personagens, inclusive entre o sócio e os seus empregados. Às vezes, um é mais competente para coisas externas, atividades comerciais, o outro mais competente para atividades administrativas, então também existe muitas vezes uma admiração recíproca, e uma admiração recíproca e a conveniência, inclusive, dessas associações, mas essa recíproca admiração às vezes vem junto com inveja, porque sempre o indivíduo pode achar que o outro, ou o papel do outro na sociedade é mais relevante, ou um dos dois pode se colocar mesmo como se fosse mais relevante, e aquele
que não se acha menos relevante pode ficar incomodado com isso e ter reações de hostilidade. Quer dizer, a inveja aí seria até meio injusta, porque esse complemento é conveniente para ambos, não é? Porque eles têm propriedades e qualidades que são complementares e o lucro, afinal de contas, vai beneficiar aos dois. Mas às vezes se torna um clima, ou se torna causa de um clima de disputa, de rivalidade, para ver quem é o melhor, quem é o mais bacana, quem é o mais competente, o que é sempre gerador de desconforto invejoso, quer dizer, agulhadas indiretas, vontade ou desejo de rebaixar um ao outro, brigas tolas por motivos fúteis, que é sempre também, ou muito frequentemente, desencadeada pela inveja. A inveja é muito frequente também nos casais, não é? Porque também não raramente um deles é, por exemplo, mais extrovertido, mais exuberante, mais sociável, o outro mais quieto, mais reservado, mais comedido, mas esse que é mais quieto ao mesmo tempo é mais calmo, é mais generoso, é mais dedicado, o outro talvez um pouco mais egoísta, um pouco mais exigente, um pouco mais folgado, e é verdade que o egoísta inveja a generosidade do generoso, e o generoso inveja a extroversão, a firmeza, a cara de pau, a competência para reivindicar e para ter coisas que o egoísta tem e que ele não costuma ter. Então a inveja recíproca, outra vez, vira motivo de briga, e a presença da recíproca inveja, que é sempre sinal de recíproca admiração, diminui muito a chance dessas pessoas se ajudarem a progredir, porque quando eles percebem que existe a recíproca admiração, naturalmente isso aqui reforça o modo de ser deles. Quer dizer, se eu percebo que uma pessoa com a qual eu estou convivendo acha bacana o meu jeito de ser, né? Por mais que eu fique incomodado que esse meu jeito de ser, por exemplo, mais generoso, está sendo abusado e a pessoa está fazendo mau uso da minha generosidade, eu não vou abandonar, porque eu estou tendo um reforço de ver que a pessoa, no fundo, sente inveja e por isso mesmo sente admiração por mim, por eu ser assim. Então, mesmo que a pessoa fale que eu devo mudar, eu não vou mudar coisa nenhuma, porque eu tenho a impressão que sou, além de invejado, também amado pela mesma razão. É evidente que essa inveja, às vezes, surge em situações que não tem nada a ver com condição concreta, e sim com os elementos da própria fisiologia. Existe, por exemplo, meninas que crescem desde pequenas incomodadas com a condição feminina. Isso era mais comum no passado, quando a condição feminina aparecia socialmente como menos interessante, como menos atraente. Então, muitas vezes, elas desenvolviam aquilo que o Freud chamava de inveja do pênis, que nunca foi universal, como ele dizia, mas que representou sempre um percentual grande, talvez qualquer coisa como 50% das moças que cresciam, na verdade, achando que é muito melhor ser homem. E, portanto, com uma certa inveja da condição masculina, não é? A inveja do pênis, na verdade, seria uma inveja da condição masculina, de maior liberdade, de mais autonomia, de mais respeito e espaço público dentro da vida social. Então elas cresciam e muitas vezes, quando se tornavam adolescentes e atraentes, usavam o poder sensual para tripudiar, para rebaixar, para humilhar mesmo os homens que eram e são objeto da sua inveja. Muitos homens também, pelo fato de terem desejo visual e não serem correspondidos, acabavam por desenvolver também uma certa inveja do poder sensual feminino. Então, essa inveja do poder sensual feminino gerava uma série de comportamentos próprios daquilo que se chama, ou que se chamava de machismo, né? Então, o homem gostava de dizer que mulher pode ser bonita, atraente, mas em geral ela é mais burra, que mulher não tem as mesmas competências sociais e profissionais que eles, enfim, nada do que hoje pode ser dito, já que socialmente todo mundo sabe, as mulheres estão se dando melhor do que os próprios homens em atividades profissionais as mais variadas, e de maneira que esse machismo hoje não tem mais como se sustentar, e evidentemente também está diminuindo a inveja do pênis. De todo modo, inveja de coisas que não podem mudar, um indivíduo baixinho tem inveja de uma pessoa mais alta e coisas dessa ordem, são invejas muito tristes, porque elas condenam o indivíduo à infelicidade e nunca vão se resolver. Então aí é preciso maturidade e docilidade para entender o destino de cada um, tentar ser uma pessoa satisfeita e feliz com aquilo que ganhou da natureza ou de Deus, e tratar de viver a sua
própria essência da forma a mais gratificante e feliz possível. A inveja de coisas irreversíveis é, no fundo, uma imaturidade e uma grande tolice, porque isso só vai gerar sofrimento vitalício. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.